Iniciamos agora a nossa segunda aula, segunda parte. Nesta aula, nós vamos explorar os materiais e as técnicas que estão por trás da linguagem da pintura. Em especial, vamos destacar os temas eucástica, afresco, pintura a óleo, guache e também a acrílica. Pontuando características particulares destes principais meios expressivos. Falaremos sobre alguns aspectos históricos, contemplando alguns artistas que destas técnicas utilizam. Nesta fase dos seus estudos, apresentaremos algumas sugestões de materiais e suporte para realizar a prática. Esta prática que você irá realizar no final deste curso. Por isso mencionamos alternativas de materiais voltados para esta linguagem. Por isso, fique atento aos materiais que nós iremos indicar. Primeira, então, eucástica e afresco. Sabemos que desde os primeiros registros da pintura, o homem se preocupou em descobrir materiais e técnicas que ajudassem a fixar suas imagens. No caminho, revelaram-se substâncias diversas para este fim, podendo ser de bases oleosas, aquosas ou secas. Como uma das mais antigas técnicas em pintura, destacamos principalmente e primeiramente a eucástica. Esse método depende basicamente do uso de alguns tipos de cera, abelhas, carnaúba e resina para unir e fixar os pigmentos, normalmente em pó ou em grãos. A eucástica pode ser aplicada fria ou ainda quente, com a ajuda de um pincel ou de uma espátula sobre o suporte. Como as ceras são sensíveis ao calor, a eucástica fica mais líquida se aplicada quente sobre a superfície. Dos aspectos e dos suportes mais comuns para a encáustica, destacamos o uso do compensado de MDF ou da própria parede, no caso das pinturas murais.
A encáustica já era utilizada pelos antigos povos gregos, romanos e egípcios. Segundo Fernanda Valadares, pesquisadora da técnica, este último grupo apresenta o maior número de retratos em encáustica. Algumas dessas imagens são do período do domínio do Império Romano sobre o Egito. É o caso das múmias de Fayum, uma bacia egípcia que também congregava uma parcela grega. Aqui nós temos o retrato de múmia de Fayum, uma encáustica que está no Museu de Arte Walters, em Baltimore, nos Estados Unidos. Essa figura exemplifica o retrato comentado anteriormente. Como podemos perceber, o homem tem seu rosto pintado sobre uma placa de madeira que é incorporada ao seu corpo mumificado. Nesse caso, o retrato surge em substituição às famosas máscaras mortuárias. Perceba o quanto a representação muda se comparada à pintura egípcia. Nas nossas primeiras aulas, que nós falamos sobre o tema e mostramos a pintura egípcia. Aqui ela se mostra mais realista do que naquele método anterior. Nesse caso, percebemos a influência romana no modo de representar a figura humana, pois notamos ainda mais as minúcias nos traços e o efeito mais acentuado de volume no rosto. A propósito, podemos constatar também a resistência da técnica ao tempo, uma vez que os detalhes da figura foram bem preservados ao longo dos séculos, como você pode observar. Isso ocorre pela propriedade antibacteriana da cera de abelha, que não permite sua degradação pelos micro-organismos. Os pintores desse tipo de retrato trabalhavam com colheres de bronze aquecidas e assim depositavam as camadas de ceras pigmentadas, ou seja, previamente tingidas sobre o esboço da imagem. Além disso, verificamos que em geral a encáustica pode ser caracterizada pelo efeito mate, isto é, por um resultado aveludado, com pouco brilho, se comparado ao efeito lustroso conferido pela tinta a óleo. A arte bizantina também experimentou esse tipo de técnica aplicada sobre a madeira, principalmente na feitura dos ícones religiosos. Com o passar do tempo, essas pinturas deram lugar mais proeminente aos murais em afresco, também denominado de fresco. Nós temos aqui à nossa direita um afresco de nome A Lamentação, Giotto di Bondone, produzido entre 1313 e 1305, tá? Em grandes formatos, os afrescos representavam temas religiosos, como na pintura que você está observando agora. Essa obra está localizada na Capella dell'Arena, na Itália, e foi realizada por Giotto di Bondone, mestre do gótico italiano. A dor de Cristo foi representada em cores suaves e foscas, sobre a parede do templo, próprias da técnica do afresco. Além disso, notamos que os personagens de Giotto são menos idealizados do que no caso da pintura medieval, na qual Cristo lava os pés dos apóstolos. Aqui,
o artista se preocupou em tornar a cena mais palpável e mais humana. Esse efeito foi conferido pelos estudos de luz e sombra e pela sobreposição dos planos no espaço. A pintura de Giotto representa um momento de transição em relação à arte renascentista, na qual o artista busca o abandono da tradição medieval para adotar uma visão mais racional do mundo, nesse caso, a partir do afresco. A técnica do afresco consistia em uma aplicação de tinta líquida, à base de água, sobre uma parede. Como na obra de Giotto, a superfície era embebida em argamassa úmida, preparado de areia e cal ou mesmo de gesso, executada principalmente com a mistura entre 2 partes de cal e uma de areia, que repousavam em água. O pintor molhava a parede para receber essa espécie de reboco, deixando-a quase plana. Em seguida, o desenho era levemente traçado com têmpera, uma espécie de guache, e o artista aplicava a tinta diluída em água. Isso era feito para facilitar a fixação dos pigmentos na parede. A mistura desses pigmentos com a cal também fornecia efeitos mais suaves e mais claros. Contudo, a cor se mantinha bastante sólida. Assim, as imagens se fundiam à própria parede, agregando-se, em definitivo, à arquitetura do lugar. Esse método possibilitava sua preservação por muito tempo nestes espaços. Tal tipo de pintura era igualmente realizado em tetos, como no caso da Capela Sistina, do pintor italiano Michelangelo. Veja um de seus trabalhos, A Criação de Adão, de Michelangelo. A cena da criação de Adão também se apresenta em cores suaves. Notamos que a condição diluída da tinta possibilita efeitos mais foscos do que no caso da tinta a óleo ou acrílica, por exemplo. Existem referências ao uso de afresco desde as pinturas rupestres na França e na Espanha. Foi na pintura medieval e renascentista, no entanto, que a técnica tomou grande espaço. Como veremos, as técnicas do afresco e da eucástica não desaparecem na contemporaneidade. Suportes e materiais. De acordo com o que estudamos, tanto a eucástica quanto o afresco explora superfícies planas. No caso da eucástica, o suporte de preferência é a madeira, mas ela pode ser aplicada em superfícies diversas, como a tela ou a cerâmica. É interessante que haja certa porosidade do suporte para que ocorra a absorção da cor e certa resistência em função do calor do preparo, a tinta. Feita pelo método tradicional, a técnica requer tempo e paciência. Além disso, é fundamental a combinação de alguns ingredientes. Além das ceras, é necessário o uso de pigmentos, que devem ser fundidos à base do calor. Como possibilidade prática, Valladares, especialista na técnica, propõe uma receita. Olhamos aqui na tela então, receita à base de eucáustica, 8 partes de cera de abelha bruta, ponto de fusão dela de 62 graus Celsius, uma parte de resina de damar, no seu ponto de fusão 84 graus Celsius, uma parte de cera de carnaúba flocada, ponto de fusão 85 graus Celsius, derreter as 3 ceras separadamente e misturá-las liquefeitas, colocar em moldes e depois de arrefecidas, desenformar
e deixar sob a luminosidade do sol e da lua para clarificar naturalmente. No preparo ou medium, a artista sugere que as três sejam misturadas, derretidas. Sejam misturadas depois de derretidas. Esse processo pode ser feito também em banho-maria. Em seguida, as ceras são esfriadas em moldes que podem ser forminhas de empada. Depois de desformadas, os blocos da mistura de cera descansam por alguns dias. Para o seu uso, esses blocos de cera podem ser pigmentados nas pequenas forminhas de metal sobre uma chapa quente, que pode ser uma forma retangular sobre um fogão aceso. Para pigmentar a base, Valladares utiliza dióxido de titânio e óxido de zinco, por exemplo. Veja algumas de suas obras utilizando essa técnica. Rua Salcedo, de Fernanda Valladares. Eucástica sobre compensado, naval. 140 cm por 140 cm. Nessa encáustica, a artista desenvolve elementos arquitetônicos. Na busca de representação do espaço concreto, a pintora destaca a noção de profundidade e reproduz efeitos de luz e sombra, por meio do jogo entre áreas claras e escuras. Note que, apesar do efeito mate da eucástica, a obra traz uma grande sensação de luminosidade. Valladares também trabalhou com texturas, para conseguir suavidade na transição entre as zonas claras e escuras. Nas experiências com a eucástica, lembramos que por meio do médium proposto pela pintora, é possível usar também pigmentos mais acessíveis, como a própria tinta a óleo. Nesse caso, deixe-se escorrer o óleo da tinta sobre um papel absorvente, guardanapo. Em seguida, essa tinta é misturada nas forminhas com a base de cera. Depois, é preciso derreter o preparado das forminhas sobre uma forma maior, aquecida no fogão. Sugerimos como corante também o uso do pó xadrez, aquele próprio para misturar em látex de parede. O processo é o mesmo. Em cada forminha estará preparada uma cor ao ser utilizada na prática da pintura. À direita, então, nós temos a obra do Anfiteatro Simón Bolívar. Foi realizada por meio de aplicação de preparados de cera fundidos com fogo direto no muro. A imagem está logo abaixo, aqui na direita, making-off de um fresco mostrando a construção de uma cidade. O preparado foi fundido no fogo, direto no muro. Além do movimento mexicano, a pintura contemporânea se apropria da antiga prática da eucástica, como vimos no trabalho de Valladares. Esta, porém, contempla outros temas diversos dos assuntos políticos e espirituais. Então, assim, a prática de eucástica também é adotada nas obras do norte-americano Betsy Abbey. Em uma delas, ele aplica um preparado de cera e resinas e trabalha as cores. Em seguida, ele utiliza um maçarico para unir os elementos depositados. A cor fica mais evidente após a passagem do calor. Agora, a tinta está pronta para ser aplicada com colher ou pincel sobre compensado, seguindo os passos de Valladares. Podemos esboçar previamente um desenho sobre a madeira com um lápis 6B, por exemplo. Em seguida, as camadas de tinta quente são depositadas sobre o desenho, seguindo a lógica das cores desejadas. Pela espessura da tinta, o desenho vai ganhando volume. Após a aplicação e a secagem do material, é possível passar as costas da colher quente para unir as ceras. Com isto, é possível conseguir um efeito brilhoso no material
como consequência do polimento da superfície quente. Com o uso de outras ferramentas pontiagudas, podemos da mesma forma trabalhar texturas sobre a aplicação da tinta já resfriadas ou ainda aquecidas. Para remover esse tipo de material das colheres ou dos pincéis, aconselha-se o uso de removedor de tinta a óleo ou sabão neutro. Como podemos perceber, a eucástica e o afresco não desaparecem na história da pintura e ganharam força especial a partir do século XX, com as grandes pinturas de murais realizadas durante a Revolução de 1910 no México, como falamos agora há pouco, das obras de Diego Rivera e de Davi Alfonso Siqueiros e José Orozco. Esse tipo de pintura foi fortalecido pelo governo revolucionário de Álvaro Obregón naquele país, a partir de 1920. Por exemplo, nestes afrescos que nós já contemplamos. Pela imagem, percebemos o intento de retratar o trabalhador mexicano. Nessas pinturas, a relação íntima com a arquitetura escolhida. Assim, as intervenções ocorriam em prédios públicos com o apoio do governo do México. Os temas representados interessavam a ideologia comunista. Do mesmo modo, ocorria no contexto russo, como falamos anteriormente, quando mencionamos a relação da pintura com a propaganda. Além desses afrescos, o artista trabalhou com a eucástica em grandes dimensões, como é o caso da primeira obra, que está à nossa direita da tela. A criação é uma eucástica de 1922, no Anfiteatro Simón Bolívar, de 109,64 metros quadrados. Além destas técnicas, a história da pintura conta com outros meios expressivos, como, por exemplo, a pintura a óleo, que falaremos a seguir. Vamos falar agora da pintura a óleo. Há registros antigos que relatam que o uso de pigmentos dissolvidos em óleo de linhaça já eram conhecidos pelos antigos povos egípcios. Porém, por conta da pouca solidez deste composto, eles não se aprofundaram em sua utilização. A partir do Renascimento, em busca da ilusão do real, a tinta a óleo passou a substituir o uso tradicional da têmpera ao ovo. Esta última era preparada com claras e gemas de ovo ou apenas com gemas, além de brotos de figueira e água, que eram adicionados aos pigmentos. A têmpera à base de ovo tinha um inconveniente de secar muito rapidamente. A criação da tinta a óleo é atribuída ao pintor holandês Jan van Eyck, no século XV. Como na pintura da figura de Van Eyck, ele utiliza a técnica para conseguir o efeito lustroso, em sentido contrário do efeito fosco próprio da tinta à base de ovo. O artista empregava linhaça em nozes para chegar a essas misturas. Assim, promovia uma secagem eficiente e lenta dos corantes. Isso permitia ainda a interrupção do trabalho por alguns dias, o que viabilizava maior alcance dos detalhes em sua pintura. Além disso, a mescla entre as cores é mais fácil nas pinturas à base de óleo. Isso possibilitava as variações naturais entre a luz e a sombra, como na obra barroca de Velázquez, ou ainda os efeitos mais sutis, mais suaves, como nos esfumados da pintura renascentista de Leonardo da Vinci. Atualmente, estes tipos de tinta não precisa ser derretido, como na eucástica. Ela se apresenta em consistência cremosa
principalmente acondicionada em bisnagas e prontas para o uso. Dos suportes mais comuns da pintura a óleo, destacamos a tela em linho, o brim, o algodão cru ou o tecido misto. Esses tecidos são esticados em bastidores de sarrafo, ou seja, em molduras rústicas em madeiras cobertas por um preparado. Eles são fixados nesses bastidores por meio de tachas ou pregos. É possível encontrar telas em várias dimensões, nos principais padrões clássicos: retrato, paisagem e marinha. Além das telas de tecido, podemos usar como suporte o papel cartão duro, que permite certa absorção dos pigmentos. Também existem no mercado papéis específicos para as pinturas a óleo e acrílica, como os papéis Figueira, XL, Mix Media ou Arcs Oil, todas da marca Canson. Além do suporte das tintas, fazem parte do material clássico da pintura o uso de cavalete ou alguma estrutura de suporte, paletas, médiums, como o óleo de linhaça, solventes, espátulas, pincéis, godê e pano. A espátula é indicada para a técnica do empastamento. Esse método é caracterizado pela aplicação de tinta espessa, formando alguns relevos. Também é possível realizar a técnica por outros meios, como no caso da pintura a dedo da artista norte-americana Iris Scott. De modo geral, indicamos os pincéis como ferramentas para iniciar os estudos em pintura. Em especial, citamos os pincéis naturais de Cabo Vermelho, como os representados na figura a seguir, ou os pincéis sintéticos de Cabo Pardo em nylon, que também são macios, mas o preço é mais acessível. Os pincéis de Cabo Vermelho podem ser feitos de pelo de pônei, orelha de boi ou esquilos. Normalmente, tem uma qualidade superior aos pincéis de Cabo Amarelo, que são feitos de cerdas de porco ou javali. Analisaremos a imagem que está à nossa esquerda, visualizando ainda alguns efeitos que são conseguidos com cada tipo de pincel. Existe uma infinidade de formatos. Nessa figura, destacamos na parte inferior o pincel plano, que é indicado para pintar áreas maiores, como mostra o traçado em amarelo. Este tipo de pincel tem pelos mais longos do que o segundo pincel, o chato. O pincel chato tem pelos mais curtos e, por isso, promove maior precisão nas pinceladas. Como mostra o terceiro pincel, ele também pode ser chanfrado, ou seja, conter um corte diagonal e permite traços ainda mais delicados. A mesma figura apresenta dois pincéis mais arredondados. Eles conferem um traço mais orgânico e permite maior grau de exatidão nos detalhes. Contudo, o ideal é experimentar previamente os efeitos dessas ferramentas sobre uma superfície plana, como a tela ou o papel. Os pincéis são enumerados. Quanto menor o número, mais fino é o pincel, sendo o de número 0 o mais delicado, mais fino. Isso ocorre da mesma forma inversamente, ou seja, quanto mais alto o número, mais amplo será o pincel. Antes de seu uso, alguns fabricantes recomendam a lavagem dos pincéis para retirar a goma de proteção. Também
não se aconselha guardar os pincéis sujos de tinta, pois isso pode danificar os pelos, principalmente aqueles de qualidade natural. Por isso, é fundamental remover os resíduos antes de acondicioná-los. No caso da tinta a óleo, o ideal é removê-la com a ajuda de solventes próprios para meios oleosos, como a água ras e a terebintina, facilmente adquiridas em casas de artesanato. Porém, advertimos que este tipo de material requer cuidados especiais, pois são considerados tóxicos e inflamáveis. Após a limpeza, aconselhamos lavar os pincéis com água corrente e sabão ou detergente neutros. Em seguida, devemos secar os pincéis com a ajuda de um pano seco. Com relação às tintas, existe uma quantidade considerável de cores à base de óleo. Porém, para iniciar a pintura nessa técnica, recomendamos uma paleta com as seguintes cores, que são consideradas básicas: branco de titânio, carmim, vermelho de cádmio, amarelo ocre, amarelo de Nápoles, verde ocher, azul da Prússia, sombra queimada, violeta de cobalto, negro, marfim. Essas cores estão representadas pela figura à nossa direita. Como podemos perceber, então, a paleta é básica, mas pode subsidiar o início de nossos trabalhos. O ideal é que se adquiram outras cores, como matrizes diversas. Se possível, lembramos que o branco é uma das cores mais relevantes da paleta, pois permite o clareamento de todas as outras. Por isso, recomendamos a compra de um tubo grande desta cor. Além disso, o preto pode ser requerido em maior quantidade, dependendo do seu projeto. O médium utilizado na pintura a óleo é principalmente o óleo de linhaça, encontrado em lojas de artesanato ou em casas especializadas. No processo de pintura, o óleo é usado para diluir a tinta. Quanto maior a quantidade de óleo depositada junto à tinta, maior é a fluidez e a transparência no resultado. Quanto mais óleo misturado à tinta, maior é o tempo de secagem da pintura. O secante de cobalto é destinado a apressar a secagem da tinta a óleo, caso seja esse o objetivo do trabalho. Por isso, recomenda-se acrescentá-lo em pequenas quantidades à tinta. Em suma, para a pintura a óleo, recomendamos os materiais básicos apresentados no quadro: tinta a óleo, várias cores, ou, caso você esteja iniciando seus trabalhos, a paleta básica mencionada anteriormente, tela, papel cartão ou papel tipo figueiras, tamanho variado a seu gosto, retrato, paisagem ou marinha, os pincéis, numeração básica aqui então, número 1, 2, 6, 8 e 10. O godê. O godê é uma paleta para depositar as cores, como vocês percebem nos retratos dos pintores. Pode ser também um prato de porcelana ou vidro. Óleo de linhaça é o médium que serve para diluir a tinta. Secante de cobalto funciona para agilizar o processo de secagem da tinta, que não é de total necessidade, depende da sua intenção. Água ras ou terebintina, solvente, extremamente necessário, principalmente para a limpeza dos seus utensílios. Pano para limpar os pincéis. Os naturais, como o algodão, são mais interessantes. As obras e os artistas. Como uma das mais tradicionais técnicas, a pintura a óleo destaca-se na história da arte,
desde o final do século XV sobre telas e murais, porém, encontramos pinturas mais recentes que também se utilizam dela, que é o caso da pintura Retrato do Papa Inocêncio X, de 1650, né, de Diego Velázquez. Esta obra faz parte de uma série de Bacon, no qual o artista retrata variantes da mesma figura. E você pode comparar a imagem de Velázquez e o estudo do retrato do Papa de Francis Bacon. No caso, uma análise feita por Bacon desta obra criada por Velázquez. Note a figura então. As deformidades no rosto do personagem, principalmente nos olhos e na boca, que parecem simular uma expressão de grito. Ela faz uma referência direta à obra barroca, que retrata, como pode ser vista a imagem. Ambas as pinturas foram pintadas com óleo sobre tela, tanto a análise feita por Bacon, quanto a pintura de Velázquez. O Papa de Velázquez é sombrio e reflete a luz dramática, oportuna para a pintura barroca. Seus tons são escuros, mas em sua paleta de contrastes cabem também os brancos luminosos. Enquanto isso, a tomada expressiva de Bacon, que pode ser conferida realizando uma pequena pesquisa, feriu as pinceladas marcadas em cores puras, como amarelo e violeta. Como percebemos, a pintura a óleo não desaparece com o tempo, mas encontra outros modos de representação. Além da tinta a óleo, o aquarela e o guache ganham importante destaque na história da pintura. Também apresentam particularidades. Aquarela e guache. A princípio, a aquarela e o guache são compostos da mistura de pigmentos aglutinados, como a goma arábica, uma resina vegetal. O que os diferencia é a concentração destes compostos. O guache é uma tinta mais encorpada do que a aquarela, que pode se apresentar ainda mais fluida e transparente. No século XVI, o pintor alemão Albrecht Dürer já tomava os efeitos da aquarela e do guache e propunha pinturas suaves. É o caso do seu delicado e famoso estudo intitulado Lebre, de 1502, que nós podemos observar aqui a imagem à sua esquerda. A pintura revela-se por suas minúcias, exemplificadas por meio dos pelos finos e dos brilhantes e dos olhos brilhantes do animal. Nesse caso, a técnica também contou com a aplicação do guache, que é uma tinta de caráter mais espesso e mais denso. Ligado à arte renascentista, o autor utiliza as técnicas para se aproximar dos efeitos reais na imagem. Como Combrink destaca a exemplo desse estudo, as pinturas de Dürer mostram que ele tinha também o propósito de contemplar o brilho da natureza e copiá-la tão perfeita e fielmente quanto o melhor artista já o fizera desde que Jan van Eyck indicara aos artistas do norte que sua tarefa principal consistia em refletir a natureza. No período de Dürer, as pinturas em aquarela e guache tinham um espaço mais restrito aos estudos e esboços. Ou seja, serviam ao papel de projeto da pintura final. Posteriormente, como o inglês William Turner, alguns artistas tomaram a aquarela como técnica propriamente dita. Uma dessas pinturas pode ser observada à sua direita.
Incêndio no Parlamento, de William Turner. Uma aquarela que está exposta no Museu de Arte de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Aqui notamos labaredas intensas em tons alaranjados em um céu carregado em violeta. Isso confere grande dramaticidade e movimento ao tema. Contudo, nesse caso, as fortes cores usadas não quebram totalmente a leveza que é característica da técnica. Desse modo, o uso da aquarela também serviu ao propósito da pintura romântica de Turner, ao sugerir uma atmosfera agitada em suas paisagens, em um sentido contrário à sutileza da lebre de Dürer. Assim, perceba que é possível alcançar uma sensação de leveza e também de energia nesse tipo de pintura. Falamos um pouquinho então sobre os suportes e materiais. De modo geral, tanto a aquarela quanto o guache são aplicados sobre um papel de gramatura considerável, como de 300 gramas. Esses papéis são vendidos normalmente em blocos em papelarias e casas especializadas em pintura. Citamos como exemplo ideal os papéis Monteval Aquarela ou papel Guarro, da marca Canson. Este último, segundo o fabricante, contém 60% de fibras. Essa alta densidade não permite que o meio aquoso da tinta transpasse o suporte do papel. Contudo, lembramos que existem papéis de vários valores. Dos mais simples, como a quartolina comum, que apresenta certa densidade, aos mais refinados, feitos com 100% algodão, como o Moulin du Roi, também da Canson. Por isso, é interessante procurar e experimentar as variadas opções. Normalmente em tamanho A4 ou A3, os papéis mais utilizados têm uma certa rugosidade, pois a superfície demasiadamente lisa leva ao escorrimento e à não penetração da tinta aquosa. Por isso, a princípio, não se recomenda o papel do tipo hot pressed, prensado a quente, por ser muito plano em sua superfície. Quanto mais granulado for o papel, maior será a sensação de textura obtida na aquarela. Existem várias maneiras de trabalhar com esta técnica. Lembramos que, no processo de pintura, é possível observar efeitos diversos. Por isso, antes mesmo que se passe para a pintura propriamente dita, é necessária uma experiência prévia com os materiais, testando a fluidez das tintas ou os tipos de traçados dos pincéis. Além disso, podemos observar o comportamento da tinta mais e menos diluída sobre o papel escolhido. As tintas profissionais para aquarela são facilmente encontradas e vêm normalmente em bisnagas pequenas. Em geral, elas são bastante fluidas, permitem que as misturemos entre si. Por isso, com base na aquarela, é igualmente possível chegarmos à sobreposição das cores no papel. Contudo, por serem naturalmente diluíveis, as cores da aquarela tendem a formar mesclas cromáticas, isto é, uma fusão de cores. Nesse caso, não vemos necessariamente cada cor em separado, mas as percebemos formando manchas coloridas. Além disso, as cores tendem a ser mais transparentes na aquarela, o que caracteriza um efeito de veladura. A veladura é uma capa de cor transparente ou semi-transparente que se aplica sobre uma cor mais clara ou mais escura.
Isso modifica a cor ou o tom da pintura. O efeito veladura, próprio da técnica da aquarela, foi utilizado na obra Espera, do artista espanhol Joan Laboton Scott. As mesclas cromáticas, ou seja, as misturas de cores, ocorrem graças ao poder de solubilidade desta tinta. Assim, quando se aplica uma primeira e uma segunda camada de tinta aquosa, há tendência das cores se misturarem. A obra de Joan Laboton Scott pode ser pesquisada no site Laboton Joan. Com relação aos pincéis próprios para aquarela, lembramos que podem ser mais rígidos e de ponta fina, a fim de conseguir uma maior precisão. Podemos começar a trabalhar com pincéis de cabo vermelho, que, conforme mencionado, podem ser feitos de pelo de pônei, nos números 8, 10, 12 e 14. Além destes, recomendamos os números 4 ou 6 e o 0 ou 1, para detalhes mais delicados. Também recomendamos o uso de uma esponja macia. Com ela é possível absorver a tinta recém-depositada, permitindo eventuais correções no trabalho sobre o papel. Além disso, ela pode auxiliar na criação de áreas de luz sobre a tinta ainda fresca. É recomendada a ajuda de um pano seco para limpar os pincéis durante o processo, reduzindo a concentração da tinta, como no caso da pintura a óleo. Desse modo, indicamos como materiais básicos para que inicie-se a técnica da aquarela os citados a seguir: papel, tipo canson para aquarela, com gramatura acima de 300 gramas. Pincéis de pônei, 1, 4 ou 6, 8, 10, 12 e 14, como das marcas Condor, Silver Brush, Da Vinci e esponja macia. Tintas profissionais para aquarela, como das marcas Pentel, Rembrandt, Cotman, Mary's, Lucas, WHC e David. Godet e pote com água. Recipiente ou paleta para dispor as tintas e um potinho para limpar, dissolver a tinta e também limpar os pincéis. Em geral, as tintas profissionais para aquarela são de valores acessíveis. Contudo, seu benefício econômico está na concentração das bisnagas, pois, com pouca quantidade, essas tintas têm um excelente rendimento se comparadas à tinta a óleo ou à tinta acrílica. Antes de pintar com aquarela, o esboço pode ser feito levemente com um lápis HB ou com um lápis de cor aquarelável sobre um papel de boa densidade. Para organizar as cores pretendidas, recomendamos o uso de um godê ou de uma paleta. Também podemos depositá-las sobre um prato descartável. Com ele, podemos molhar suavemente o pincel e tocar a tinta, para em seguida aplicá-la sobre o suporte. Recomendamos também que o suporte, papel, esteja na posição horizontal, a fim de que o controle sobre a tinta não seja perdido e para que ela não se deposite nas áreas mais inferiores da folha, se este não for o objetivo da sua pintura. Para trabalhos, é possível utilizar a tinta aquarela mais a seco, de modo menos diluído, com menos água no pincel. Ela parecerá mais opaca. E com o pincel mais seco, as cores parecem mais fortes e o desenho fica mais preciso, possibilitando uma pintura mais detalhada. Isso é indicado para traçar minúcias na aquarela. Algumas vezes, podemos molhar o desenho levemente antes de iniciar a pintura. Nesse caso, teremos efeitos mais fúlgidos, mais suaves da cor, além de conseguirmos menor precisão de traço. Isso permite explorar um descontrole da tinta na execução da pintura por conta da sua liquidez. Neste tipo de pintura, é possível iniciar também pelas grandes áreas de cores claras, por exemplo, em paisagens. Iniciamos pelo céu. Nas pinturas marinhas, podemos começar pelo mar, se estes forem mais claros.
Estes casos normalmente requerem um fundo ligeiramente úmido. Assim podemos tocar o papel com o pincel contendo um pouco de água. É possível ainda retirar o excesso de água com a esponja ou com o pano de forma delicada. Contudo, se a intenção é explorar a textura granulosa do papel, deixando-a transparecer, o ideal é aplicar a tinta de maneira mais superficial, ou seja, sem fazer grandes pressões com o pincel. Isso permitirá cultivar as áreas em branco da folha, que não serão atingidas totalmente pela cor. Ao deixarmos partes em branco, ampliamos a luminosidade do trabalho. Após o término da pintura, os pincéis devem ser lavados com água e, em seguida, secos suavemente com um pano. O guache pode ser ainda mais acessível do que as aquarelas profissionais. Também chamado de têmpera, é uma aquarela mais opaca, que da mesma forma se dilui em água. Essa tinta é mais encorpada, mais espessa do que a aquarela comum. Por isso, pode apresentar melhor cobertura, podendo ser usada, inclusive, sobre papéis de cor escura. Mas o guache também pode ser diluído, a ponto de ficar com um efeito semelhante ao da aquarela. Essa tinta pode ser usada ainda sobre o papel ou tecido, com uma preparação à base de cola. No caso da guache, os pincéis indicados são os de cerdas mais duras, de vários números, mas pode ser igualmente aplicado por meio de rolos e esponjas. O guache não se apresenta em grandes variações de cores, como a tinta óleo e a acrílica, mas pode ser facilmente misturado para conseguir várias e várias tonalidades. Por essa razão, é interessante que tenhamos pelo menos 5 cores básicas: branco, preto, vermelho, amarelo e azul. Além dessas técnicas, a tinta acrílica é uma outra possibilidade bastante utilizada na história da pintura. A pintura acrílica, então. As primeiras utilizações de tintas sintéticas ocorreram ainda no século XIX, quando, em 1856, William Perkin produziu corantes de base sintética. Segundo Melo e Soares, este pesquisador chegou a uma fórmula de corante da cor púrpura, a qual acabou sendo amplamente produzida. Seguindo tal lógica, outras pesquisas foram projetadas em torno desta produção de tintas sintéticas com baixa toxicidade. É o caso da tinta acrílica, que se desenvolveu juntamente com o crescimento da indústria petroquímica, a partir do século XX. Suportes e materiais, então, da pintura acrílica. À base de ácidos acrílicos, esse tipo de tinta apresenta a vantagem de manter sua coloração, diferentemente da aquarela e do guache, que perdem mais vivacidade depois da sua secagem. A tinta acrílica assemelha-se mais à tinta óleo, por sua textura mais oleosa, com o benefício de secar mais facilmente do que a tinta óleo. Contudo, a tinta base de óleo é mais delicada e apresenta maior sutileza na gradação dos tons, se comparada à tinta acrílica. Outra vantagem dessa técnica é sua baixa toxicidade, o que permite que pessoas alérgicas possam manuseá-la com mais tranquilidade do que a tinta óleo, por exemplo. A acrílica forma uma película quando seca. Por isso, recomendamos que durante o uso, deixe descansar o pincel em um recipiente com água, para evitar o seu ressecamento. Uma vez seco, será necessária a utilização de outro solvente para retirar o material do pincel. Indicamos ainda um godê, ou prato comum de vidro ou porcelana, para que se deposite as tintas. Quando secas, elas podem ser simplesmente raspadas com a ajuda de uma faca ao final do trabalho. Diferentemente do guache e da aquarela,
esta tinta perde sua solubilidade, ou seja, torna-se resistente à água quando seca. Com a acrílica, é possível pintar de modo aquarelado, basta diluirmos mais a tinta em água. No entanto, trata-se apenas de uma aproximação do efeito da aquarela, o que significa que a acrílica não substitui totalmente as vantagens da transparência e do brilho. Quando usamos a tinta diretamente da bisnaga, temos um acabamento semibrilhante. Para aumentar este brilho, podemos acrescentar o gel médium acrílico. Várias marcas produzem esse tipo de gel e também tem a função de deixar a tinta mais transparente. Além disso, para aumentar ou recuperar o brilho, podemos aplicar na pintura já seca o verniz acrílico. Há ainda o verniz acrílico fosco, que diminui o brilho da tinta já seca sob o suporte. Para retardar a secagem, podemos acrescentar um meio retardante profissional ou glicerina à tinta. Também encontramos em loja de artesanato. Os pincéis indicados são os de origem sintética de vários números, pois esse tipo de tinta tende a prejudicar os pincéis naturais. Como suporte, podemos usar as telas de algodão, como na pintura a óleo, as quais são bastante apropriadas. Além de painéis Duratex. Enfim, podemos sugerir como materiais os seguintes componentes para a pintura acrílica, que vocês estão vendo à esquerda da tela. Papel, cartolina Canson, papel para tinta a óleo e acrílica Arches, tela em algodão. Os pincéis de número 1, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, lembrando a utilização de pincéis sintéticos para a pintura acrílica. Tintas profissionais para acrílica, a mesma paleta com as cores que foram recomendadas para a tinta a óleo, como paleta básica, godê e pote para água para deixar os pincéis em descansos durante a prática da pintura, pano para limpar os pincéis. Para finalizar esta aula, então, vamos falar um pouquinho sobre as obras e os artistas. Com o uso de óleo e acrílica, Adriana Varejão elaborou a pintura apresentada à nossa direita. Na obra podemos notar algumas formas que se remetem a ícones barrocos, além de ornamentos carregados no altar. Assim, percebemos que a imagem carrega fortes referências ao tempo do Brasil colônia. Contudo, as cores escolhidas são mais vivas do que no caso das aveludadas pinturas barrocas europeias do século XVII, pois a artista trabalhou conjugando as duas técnicas, acrílico e óleo, preservando a intensidade das cores escolhidas, inventando técnicas, as alternativas contemporâneas. Existem outras possibilidades de realizar as diversas técnicas da pintura. No caso da eucáustica, mostramos algumas possibilidades mais artesanais de fazer o preparado, também destacando que se pode adquirir o material pronto industrializado na internet, e principalmente em sites estrangeiros. Neste caso, as ceras já vêm pigmentadas, que como ocorre nos hot cakes. Os hot cakes são misturas profissionais que vêm em latas metálicas, prontas para o derretimento e uso nas práticas de eucáustica. Sua liquefação pode ser feita por uma ponta elétrica que controla a temperatura e que pode ser comprada também nestes sites. Esse tipo de material é mais sofisticado e se distancia de uma produção artesanal de tinta para eucáustica, como propõe a autora Valadares. Também mencionamos que existe a possibilidade de produzir como alternativa pinturas com bases em materiais naturais. Além da tradicional têmpera à base de ovo, citamos a pintura com base em elementos minerais e vegetais que destacam-se por seu potencial material e cromático, como areia, argila, flores, legumes, café, entre outras muitas possibilidades de experimentação pictórica. E você, como autor e estudante deste curso, pode sugerir
ou testar novos pigmentos, principalmente estes retirados da natureza, para a criação de obras únicas.